Vamos lá então falar sobre o perdão. Por que eu escolhi o perdão? Nós, quando alguém fala alguma coisa que nós não concordamos, ao invés da gente parar para ouvir, qual que é a primeira coisa que a gente fala? A gente nem fala, a gente já até bloqueia o cérebro e não funciona mais, e a gente não quer mais ouvir. Por quê? Porque está indo de acordo com o que nós estamos pensando. Esse é um ponto. O outro ponto é, se eu perguntar para vocês, se vocês ficarem segurando um pacotinho de meio quilo, de qualquer coisa, de fubá, de arroz, vocês vão achar meio quilo pesado? Vocês ficarem segurando assim? Não? E se eu falar para vocês ficarem segurando meia hora, vai ser pesado? E se eu falar para vocês 1 hora, vai ser pesado? Eu acho que depois de 1 hora não vai ser mais pesado, porque já vai ter caído, né? Vamos trocar esse pacotinho de 500 quilos por uma mágoa que aconteceu conosco lá atrás. Quanto tempo a gente vem remoendo e carregando esse peso no nosso dia a dia? Quanto tempo a gente vem carregando isso e impedindo que eu progrida, impedindo que eu siga o caminho da luz, o caminho do progresso, o caminho da evolução? Então, quando a gente fala de perdão, e quando a gente fala que é difícil perdoar os nossos inimigos, né, perdoar os nossos amigos, perdoar quem quer que seja, a gente vai estar carregando uma culpa que não é nossa. A gente vai estar carregando o peso do erro do nosso próximo. Parece meio confuso, não parece? Mas vamos desenvolver junto isso aqui. Bom, para começar, perdão é uma palavra latina que significa, vem de perdonare, que significa se doar completamente. Se doar por inteiro, não pela metade. Se doar por inteiro. O que a gente percebe é que quando você começa a estudar as religiões monoteístas, essas religiões dão muita importância ao perdão. E principalmente o cristianismo, né, ele definiu a essência do cristão como aquele que perdoa. A gente, desde pequenininho, ouve, você tem que perdoar os seus inimigos, você tem que perdoar todos, só que nem sempre é fácil. Tem um folhetinho que eu acabei de pegar aqui, na frente ali, ó, depois vocês podem pegar também, que é a oração do Pai Nosso, e está escrito assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso por dia? Hã? Hã? Dependendo da dor de barriga, vai ter mais, né? Quantas vezes nós falamos perdoar ao nosso próximo, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos e temos dificuldade em perdoar? Quantas vezes nós simplesmente falamos, mas nós não nos comportamos? Quando a gente fala que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, significa um caminho de duas vias. Uma que eu dou e a outra que eu recebo, né? Então, se a gente pegar isso, nós vamos perceber que desde a época que nós aprendemos com o cristianismo, que nós vivemos num erro eterno, nós somos pecadores, nós somos os seres humanos decaídos, né? Desde a época do Adão e Eva. Quem lembra do pecado original? Quando a gente fazia a primeira comunhão e falava do pecado original. Você mal nasceu, você já tem um pecado. Vocês lembram disso? Então percebam que esses ensinamentos vêm colocando alguma coisa na nossa cabeça, e a gente só se esquece do seguinte: se nós estamos todos no mesmo, como diz lá no interior, no mesmo balaio, se somos todos pecadores, como que eu posso pedir perdão de alguém que é perfeito, se eu não consigo perdoar o meu próximo? Como que eu vou pedir perdão a Deus se eu não consigo perdoar o meu próximo? Quando a gente está se afogando, como eu falo, jacaré é tronco, né? Então, se eu estou mal, eu preciso melhorar. O meu irmão também está mal. Vamos se perdoar e seguir o caminho junto? Só que o que a gente fica fazendo? A gente fica carregando aquela mágoa e mágoa e mágoa por muitos e muitos tempos. Muito e muito tempo. Mas a gente precisa perdoar as pessoas que estão ao nosso redor.
Várias parábolas de Cristo falam disso. Filho pródigo, da mulher adúltera. E a gente vai percebendo que quando a gente vai estudando isso, principalmente no Velho Testamento, no Velho Testamento, a gente vai percebendo que não há palavra perdão. É tudo uma questão bélica. É tudo uma questão do famoso olho por olho, dente por dente. A gente não quer perdão. Com a desculpa de justiça, a gente quer vingança. Né? Quando alguém pisa no nosso pé, o que eu faço? Não, tudo bem, passou. Não, eu vou lá e quero pisar também. Não é isso que a gente vê no Velho Testamento? A gente percebe que é tudo na vingança, na raiva. E aí a gente vai começar a perceber que o Messias fazia falta nesse contexto. Tem um ditado medieval que fala assim: quem perdoa o lobo castiga a ovelha. Então a gente sempre vai ver que em tudo vai ter castigo, em tudo vai ter vingança, em tudo vai ter punição. Por isso que a gente vai perceber que esse conceito, pelo menos até esse momento, o conceito de perdão não existia, não era divulgado. Lá no Vedas tem uma frase que fala assim: seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Mais perto. Desculpa. Então tá bom. Não, tá ótimo aqui. Agora melhorou. Agora melhorou. Então nós vamos percebendo que a gente sempre tem nós ainda somos bem assim, nós somos bem brutos ainda. É difícil perdoar, a gente quer vingança. Às vezes a gente fala, força só não é problema, só não é solução quando é pouca, né? A gente não fala assim? Se me fizeram, eu vou fazer o dobro. A gente não quer sempre sair por cima de qualquer discussão que seja. Então a gente vai percebendo que a gente precisa mudar o nosso conceito. A gente precisa mudar um pouquinho e entender o que é o perdão. Eu trouxe um texto aqui do capítulo 10 do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né, psicografado por Chico Xavier, chamado O Perdão. O que ele conta? Ele conta que, na época, quando Cristo começou a fazer as suas peregrinações em torno do lago lá de Genezaré, ele obteve muitos progressos. Ele conseguiu curar as pessoas, ele conseguiu trazer consolo, ele conseguiu trazer conforto, ele conseguiu trazer um monte de ensinamentos. Só que o que acontece quando você começa a ter sucesso naquilo que você faz? Ou principalmente quando você vem com uma ideia meio revolucionária. Os que estão ao lado e que quer que tudo continue como esteja, que tudo continue como está, o que eles começam a falar? Eles começam a inventar histórias. Começam a dizer que você não é tudo aquilo que você realmente está pregando, que você é um falso, que você está inventando, que você quer derrubar o rei e por aí vai. Enquanto todo mundo criticava Cristo, Cristo simplesmente se afastava e ficava pensando, meditando e orando. Só que a gente tinha Filipe e Simão Pedro. Eles começavam a questionar Cristo. Ele falava, está todo mundo nos ofendendo, está todo mundo nos atacando, ninguém está vendo as obras que vocês estão fazendo, que você está fazendo, e você fica tranquilo, fica sossegado? E aí a gente começa a perceber que em torno disso, no texto, quando você estuda o texto, você vai perceber que tem 7 pontos de agressividade em relação a Cristo. O primeiro, que dizia que Cristo viam no profeta um conspirador vulgar. O que significa? Que ele queria levantar a população contra Herodes. O segundo público chamava ele de feiticeiro. E o que ele estava fazendo era alguns eventos com algum sucesso, mas ele não passava de um feiticeiro. Até agora, ninguém estava falando do conteúdo do que ele estava fazendo. Simplesmente estavam observando os fatos e criticando. Um terceiro grupo enxergava nele um servo ativo do espírito do mal. Né? Um quarto chamavam ele de o inimigo de Moisés. Ou seja, embora ele tenha falado que ele só veio para cumprir a lei, alguns achavam que ele estava contrário às leis de Moisés. Um quinto grupo achava que ele estava interessado em invadir a Galileia. O sexto falou que
comenta que ele estava a favor de outros príncipes da região que queria apunhalar Herodes e tomar as terras, o governo. E um sétimo que fala que ficava inventando ações, ficava inventando notícias falsas, né? Para derrubá-lo, para desmoralizá-lo. Então significa o quê? Fake news já existia desde aquela época, não é coisa nova. Quando alguém começa a fazer muito sucesso, você já começa a atacar pedra sem prestar atenção, mas vamos derrubar. Então fake news já estava lá. Então quando a gente observa esses 7 pontos aqui, a gente começa a perceber, e Cristo, o que ele fazia? Ele simplesmente parava, se afastava e orava. Ele se retirava. E aí a gente começa a perceber que Felipe, Pedro, Simão queriam tirar, e Simão Pedro queria tirar as coisas meio no tapa. Só que os grandes espíritos são percebidos não pela sua força moral, mas sim pela sua força e fortaleza de espírito. Ou seja, pela ressignificação dos seus propósitos de existir. Quando alguém nos ataca, o que a gente tem vontade de fazer? Evitar. Chorar também, né? E Cristo se afastava e provavelmente orava por aqueles que o atacavam. Né? Então a gente vai perceber que tudo, na verdade a gente precisa tirar ensinamentos daquilo que está nos acontecendo. Qual o ensinamento que a gente tem que aprender nisso tudo? Ele percebeu que quando os discípulos dele se afastavam e ficavam bravos, chateados, né? Ele percebeu que alguma coisa precisava ser feita. E aí, analisando, teve 7 pontos de agressividade, só que agora a gente aprende 10 lições sobre o perdão nesse texto. Filipe ficava contestando tudo. Pô, mas nós estamos fazendo o trabalho e por que você está quieto? Aí Cristo respondia para ele assim: a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho. Não adianta ficar rebatendo verbalmente. São as nossas atitudes que dizem quem realmente nós somos. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros. Tem um texto de Mateus que fala o seguinte: a boca fala aquilo que o coração transborda, ou aquilo que o coração está cheio. Ou, tem uma outra frase também que a gente pode pegar acho que é Sócrates, não vou lembrar agora, que fala assim: de tanto eu pensar, eu falo, né? De tanto falar, eu ajo, e de tanto agir, isso acaba virando o meu cotidiano, o meu dia a dia. Então eu preciso pensar exatamente se o que eu estou fazendo condiz com o que eu estou, com as minhas palavras. Quantas vezes a gente tem dito nos últimos tempos que que os atos estão descolando das palavras? Para qualquer coisa, pensem na nossa casa, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Agora em política, então, agora com a eleição vai ser campeão isso. O terceiro ponto é o seguinte: quando todos nos elogiam, não significa que nós estamos certos. Vocês lembram das perseguições do catolicismo, do cristianismo? Vamos atacar quem é contra a religião. É isso aí, vamos lá. Todo mundo concordava e estavam certos? Então, quando alguém começa a nos elogiar muito, fique esperto. Nem sempre a gente pode estar fazendo a coisa certa. O outro ponto é o seguinte: por que a gente tem a vontade e mesmo a pretensão de agradar a todos? A gente precisa agradar apenas a Deus. Os nossos trabalhos, os nossos pensamentos, as nossas ações têm que agradar a Deus. E quanto que a gente sofre por não falar um não, por perceber que nós estamos sendo sufocados, nós estamos sendo submissos, nós estamos sofrendo, querendo agradar a todos. Quando a gente tem dúvidas, volta lá para o número 1, para o número 2, né?
Não, para o número 1. Se mantém a tarefa acima de tudo. Se mantém fiel aos ensinamentos, se mantém fiel ao trabalho a Deus. O nosso papel não é agradar os homens, mas servir a Deus. Quantas vezes a gente fala que nós temos que se preocupar com o que vem do alto e não no que está no mesmo plano que nós? Quantas vezes que a gente fala que os nossos esforços têm que ser para subir e não para ficar gastando energia com o que está ao nosso lado? Né? Aqui a gente pode até fazer um outro ponto. Se eu perguntar para vocês, pense em 10 coisas que te deixam felizes. Garanto para você que uma boa parte disso vai ser material. Ou seja, na hora que a gente desencarnar vai ficar tudo aí. Né? E aí, continuando nessa jornada, Simão Pedro perguntou para Cristo, né? Nos acontecimentos mais fortes da nossa vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Cristo respondeu, claro, convém que se diga o que é necessário. Porém, é imprescindível que não se perca tempo. Pergunta, quantas vezes nós ficamos gastando tempo em cima do mesmo tema, do mesmo assunto? Quantas vezes a gente fica remoendo aquilo dentro de nós? Dias, meses, semanas, meses, vidas, reencarnações, e a gente fica gastando tempo com o mesmo assunto. Quantas vezes a gente fala sobre os nossos amigos, né? Ele não para de falar nesse tema, é sempre a mesma coisa. E nós, quanto tempo que nós ficamos remoendo isso dentro de nós? Mais uma vez, quanto tempo a gente fica segurando o saquinho, fica segurando aquela mágoa? Continuando, Filipe chega para Cristo e fala assim, Senhor, estão me acusando de brigão, de desordeiro, outros de mal entendedor de vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, como há de ser futuro do Evangelho? Cristo responde para ele, nem tu edificaste o reino de Deus dentro de você. Aí eu pergunto, novamente, a gente não tem que perder tempo, a gente tem que aprender e progredir. Novamente eu falo, a nossa boca fala que o nosso coração está cheio, ou simplesmente a gente vem aqui na frente, faz palestra, quando chega ali na rua, na hora que eu pegar o carro, eu não respeito uma faixa de pedestre, quando alguém fecha na minha frente, eu já taco a mão na buzina. Eu estou praticando, eu estou edificando o reino de Deus dentro de mim, ou simplesmente estou igual, como diz, papagaio de pirata? Os meus atos estão realmente demonstrando um perdão com o meu próximo? O que eu sempre costumo dizer é o seguinte, vir na casa espírita, fazer palestra, conversar, chamar todo mundo de irmão aqui, é a coisa mais fácil. Está todo mundo pensando a mesma coisa. Está todo mundo pensando em ser o mais agradável possível. Do portão para fora, a hora que a vida começa a pegar, a gente faz o quê? É? Quanto a gente fala, a gente vê uns memes, né, nas redes sociais que falam assim, eu só não faço o que eu estou querendo, o que eu estou pensando, porque eu não quero perder meu réu primário. Não é isso? É? Não é verdade? Aí depois vamos na casa espírita falar de perdão? Né? Então a gente está sendo contraditório, mas faz parte. Aí a gente se esconde através de outro tema, né? De outro argumento. Eu estou tentando me tornar espírita, né? Ainda não consegui, então estou me tentando me tornar. E aí a gente continua aqui. Como a gente está falando, que é indispensável que a gente nunca perca de vista o nosso próprio trabalho, sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. O 7º ponto é exatamente esse. Perdão tem que ser oferecido com espontaneidade. O perdão precisa nos libertar.
Nós perdoamos algumas pessoas. Aí quando alguém fala assim, e aí, você ainda sente, né, alguma mágoa? Não, já perdoei, mas eu não posso ver ela na minha frente. Quem nunca falou isso? Ó, já perdoei, já esqueci, não tenho mais nada, mas se ela vier numa calçada, eu mudo. Se a pessoa vier numa calçada, eu mudo. Está perdoado, né? E aí a gente percebe o seguinte, quando os nossos companheiros de vida, de trabalho, de evolução, se sentem, parecem insuportáveis. Nossa, é tão difícil viver com aquela pessoa, é tão difícil, né? Eu não consigo nem viver com ela. Será que nós já pensamos que às vezes as pessoas podem ter o mesmo pensamento em relação a nós? Será que nós já pensamos que essa pessoa pode ser nós? O 8º ponto, né? Ele fala assim, ó, perdão não exclui a necessidade da vigilância. Não é porque nós perdoamos que nós vamos fazer papel de bobo. Não é porque nós fomos enganados uma vez que nós vamos deixar ser enganado de novo. Perdoou, morreu o assunto, está tranquilo, mas vamos vigiar, vamos ficar atento. Esse ponto é interessante pelo seguinte, perdoar na verdade é não carregar o outro dentro de mim. Perdoar é eu não me punir por um erro que não é meu. Perdoar o outro não retira as culpas que o outro possui, apenas me liberta para que eu faça uma nova história. Então, quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo o seguinte, você errou, o erro é seu, mas eu não vou querer que você me faça sofrer 2 vezes. Eu não preciso carregar aquela mágoa, eu não preciso carregar aquele transatlântico que me impede de progredir. Porque muitas vezes a gente não vai para frente porque a gente fica carregando coisas do passado, e normalmente de passados bem lá atrás, não estou falando de ontem, não, estou falando de coisas de anos. E aí, continuando, né? Pedro vira para o mestre e fala assim, então perdoar não deveremos aguardar que o inimigo se arrependa? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sobre a pele de ovelha? 9º ensinamento. Não é necessário que o outro se arrependa para que a gente o perdoe. O erro é dele. Se ele não te perdoar também, por algum motivo, a culpa é dele, não é seu, é do outro. E outra, eu não preciso saber se meu irmão, se a pessoa com que eu tenho uma mágoa se arrependeu, se ele não vai fazer de novo. Se ele não se arrependeu, se ele não perdoou o que aconteceu também com ele, é um problema dele, não nosso. O nosso é apenas esquecer o mal e trabalhar para o bem. E o 10º ponto desse texto, novamente, é aquilo: querer agradar a todos, no fundo, é vaidade. Quando a gente fala, tá bom, então eu posso trocar perdão por uma outra palavra? Sim, eu posso trocar perdão por uma outra palavra. Que tal se a gente colocar liberdade? A liberdade de eu poder fazer uma história nova, a liberdade de eu poder fazer um progresso novo e não mais ter que ficar carregando aquele peso que me impediu encarnações e encarnações de chegar até aqui. Então, perdão, quando a gente perdoa, significa que nós estamos no caminho da evolução. Só tem um momento onde o perdão não é possível. É quando nós somos egoístas. Se eu sou egoísta não faz caridade. Né? O perdão, tudo isso que eu estou falando, nada mais é do que o perdão é para nós, não é para o outro. É eu me libertar, novamente, de um peso que eu estou carregando. O que essa outra pessoa fez para mim, a lei divina, vai se dar conta, vai encarregar. Eu não preciso ficar seguindo com ele, fazendo essa, como se diz, carregando, né? Dentro de nós esse peso. Vamos fazer uma nova história. E aí tem o seguinte: o que acontece quando eu tenho uma mágoa ou quando eu não perdoo alguém? A gente pode ter 6 consequências. Primeiro, a gente fica doente. Né? Fisicamente, eu fico doente.
Segundo, psicologicamente eu fico uma pessoa amarga. Eu fico uma pessoa que acho que a vida perdeu o encanto, a vida perdeu o sentido. O terceiro, emocionalmente. As minhas emoções vão ficar no passado e eu não vivo o presente. Aqui é legal porque provavelmente a gente vai ter gastrite. Não é? A gente vai ficar com o estômago. O quarto é que se eu não perdoar, eu vou ganhar um obsessor. Né? Eu vou ter uma perturbação espiritual por causa do ódio e das mágoas. A quinta. Lembra quando a gente fala que às vezes alguns espíritos são colocados na nossa família para aprender? A pessoa reencarna na sua casa na próxima existência. Para que ele possa aprender. E tem o sexto que é o pior. E se eu reencarnar na casa desse espírito inimigo, como que fica? Quando esse espírito reencarna na minha casa, eu estou protegido com todos que pensam do mesmo jeito. E quando ocorre ao contrário? Né? É divertido demais. Então, qual a melhor estratégia de tudo isso que nós estamos falando? Perdoar agora. Perdoa, esquece, caminha, seja livre, se liberte do peso, né? E quando eu sei que eu estou perdoando? Quando eu sei que quando eu estou perdoando, é que quando eu conto aquela história, o meu estômago não fica cheio de borboletas. O meu estômago não fica, eu não fico mal. Eu conto aquela história como se fosse uma lenda, uma tradição, uma história. Aquilo já não me incomoda. Quantas vezes a gente vai contar alguma história e o nosso estômago parece que vai virar um vulcão? O que acontece com o nosso cérebro? Me ajuda aqui, Luiz Fernando. Quando eu passo por uma situação, o meu corpo todo se prepara para a defesa, quando é alguma coisa muito agressiva, né? Passou um tempo e eu penso naquilo que eu sofri, o meu cérebro não entende como algo do passado. Ele vai entender como se fosse agora, de novo. Então, se alguém me magoou lá atrás, por que eu quero carregar essa mágoa, sentindo todos os traumas, todas as dores que eu senti lá atrás, novamente? A gente sempre fala de fé raciocinada. Então, por que aqui a gente não pode raciocinar de maneira um pouco diferente? Se aquilo me fez mal lá atrás, por que eu vou ficar carregando isso a minha vida inteira? De novo, não estamos falando para esquecer. Estamos falando para ressignificar tudo aquilo que aconteceu. O Espiritismo nos diz também que a gente precisa passar por algumas situações para funcionar de aprendizado, não é? Na vida, a gente não vai ter tantas situações críticas, a gente vai ter poucas. A maioria a gente constrói nessa mesma, né? A gente não traz de outras, a gente constrói aqui. Se eu tenho que passar por poucas, se foi uma pessoa ou se foi a outra, não importa. O que importa é que aquela pessoa foi um instrumento para que eu aprendesse algo que eu precisaria. A gente não fala que nós estamos reencarnando para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprender, para que a gente possa progredir? Se aquilo foi um ensinamento, por que eu estou interpretando de maneira como um castigo? A filosofia diz, o Espiritismo tem aspectos filosóficos, eles vão falar exatamente isso. Você já nasce com alguns pontos para serem trabalhados. Não importa quem vai fazer, você vai ter que passar por aquilo. Você pode fazer evitar, você pode minimizar, mas provavelmente você vai ter que passar por aquilo. Então, o que significa isso? Significa que a gente precisa, novamente, ressignificar tudo aquilo que nós estamos falando. Nós precisamos pensar que eu tenho que perdoar porque eu também erro. Lembra lá do começo? Eu tenho que perdoar o meu próximo para que juntos possamos pedir perdão a Deus. Eu tenho que perdoar porque aquele erro me leva a um conhecimento maior, eu tenho um aprendizado, eu tenho uma ressignificação daquilo. A perturbação pode não vir do erro, né? Mas da minha incapacidade, da minha covardia de evitar querer aprender. E quando eu falo da capacidade de perdoar, nós estamos falando da capacidade de se conhecer.
Não tem pessoas que nos irritam simplesmente pela presença dela? Ou quando ela fala alguma coisa? Essa pessoa me controla. Se eu deixo ela me irritar, ela me controla. Não tem pessoas que conseguem tirar a gente do nosso centro, do nosso equilíbrio? Essa pessoa me domina. Na psicologia a gente chama de ressignificação, né? De gatilhos, não é isso? Aí tem uma frase aqui que fala assim: quem arranha seu narciso revela a sua segurança, né? Ou seja, revela que na sua raiva está um fato que eu ainda não conheço. Quando alguém faz alguma coisa e eu me sinto ofendido, atacado, teve algum gatilho que me provocou. Eu preciso aprender isso daí. Não são os gatilhos que a gente vai dando outro significado, tentando entender o que me tira do meu eixo, o que me tira do meu prumo. Tem uma música lá do Caetano Veloso, na Sampa, né? Chama Narciso acha feio o que não é espelho. Quantas vezes eu estou achando errado o comportamento de uma pessoa porque ele está fazendo algo que eu acho, que eu julgo ser correto. Ele está me mostrando uma outra alternativa, mas dentro do meu orgulho, dentro da minha vaidade, eu acho que ele está fazendo errado. A gente não se sente assim muitas vezes? E às vezes a pessoa incomoda tanto porque ela é simplesmente aquilo que eu gostaria de ser. Então a gente tem que pensar um pouquinho. E tudo isso que eu estou falando, né, todo esse exercício, é exatamente um enfrentamento da minha vaidade. Então quando a gente fala de perdoar os nossos inimigos, novamente, racionalmente, eu tenho que aprender. Racionalmente eu estou deixando esses problemas para trás. Racionalmente eu estou me libertando e carregando uma nova história para frente. E tem uma frase de conclusão aqui que eu achei duas, né? Fantástica. A primeira é a seguinte: gente feliz não incomoda os outros. Se eu sou feliz, eu não vou incomodar. Se estivesse lá fora eu ia falar uma outra frase, né? Mas aqui dentro eu vou falar, não vou incomodar ninguém. Quem está feliz não vai vir aqui também me encher as paciências. E tem um outro ponto que a gente sempre esquece. Sempre esquece. Nós somos espíritos. Então nós temos que enxergar o outro não como pessoa, mas como espírito. Quantas vezes a gente fala que cada espírito tem a sua evolução, cada espírito tem o seu momento, cada espírito está num grau de evolução. Alguns mais evoluídos que eu tenho que aprender. Outros menos evoluídos, eu tenho que ensinar. E aí a gente acha o quê? Já acha que nós estamos passando por uma vida, o que a gente vai falar? Minha vida tem que ser perfeita. O Espiritismo disse em algum momento que a gente ia passar essa reencarnação numa Disneylândia? Ou o Espiritismo disse que aqui é uma escola, um hospital, ou até mesmo um presídio? De qualquer maneira, o Espiritismo diz que a gente precisa aprender e não se divertir. Não que divertir não seja necessário, mas nós estamos aqui para aprender a conviver com os outros. Eu costumo dizer que a gente vai reencarnar até a gente aprender a viver com o nosso próximo. E a gente esquece que o nosso próximo ele é extremamente importante para a nossa evolução. Pergunta: se todo mundo pensasse como eu, façam essa pergunta para você, o mundo seria melhor ou seria pior? A minha resposta seria pior. Porque a gente aprende pelo contraste. A gente aprende pela diferença. Então, se nós estamos todos no mesmo barco, claro, alguns estamos todos no mesmo mar, não no mesmo barco, né? Alguns com barco maior, outros com barco menor, mas no mesmo mar. Por que a gente não pode se ajudar e seguir o caminho correto? Correto que eu diga, sem ficar arrastando o transatlântico que está lá. O que te incomoda hoje? É fácil perdoar? Ou a pergunta, o que te incomoda hoje está fazendo mal para você? Você quer se libertar disso ou quer carregar até a próxima? Hã? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu quero me libertar?
Se for assim, vamos junto, vamos se libertar, vamos seguir livre, seguir esse progresso, porque senão, na próxima reencarnação, a gente vai estar aqui falando a mesma coisa, reclamando a mesma coisa, pedindo para tomar passe, pedindo para colocar vibração e colocando a culpa nos obsessores. A gente tem o hábito de colocar a culpa nos outros, não tem? A gente não tem esse hábito, a gente não se vê. Se a gente não se vê, eu não vou conseguir perdoar o meu próximo. Mesmo porque muitas vezes eu não consigo nem me perdoar. Lembra do conhece-te a ti mesmo? Aí já é um outro evangelho. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença, pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês.